Essa é uma história de ficção que conta como um vampiro se apaixona por uma pobre mulher. Será que esse amor vai durar para sempre? Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. O relógio da catedral bateu meia-noite quando Adrian deslizou pelas ruas molhadas de Paris como mais uma sombra entre as sombras. Era novembro de 1893 e a chuva fina castigava as pedras do Quartier Latin há 3 dias, tornando o ar denso e pesado. Ele não sentia o frio, claro. Há mais de 200 anos, o frio havia se tornado apenas uma lembrança, não mais uma sensação. Adrian morou em 7 cidades ao longo do século passado, deixando cada uma quando as pessoas notavam que ele não envelhecia e começavam a levantar suspeitas. Em Paris, ele era um pianista de concerto, um homem de 30 anos cujos dedos longos e pálidos dançavam sobre as teclas como aranhas. O mundo o conhecia como um gênio solitário, um artista cuja música possuía qualidades inquietantes, capaz de arrancar lágrimas de multidões inteiras e que nunca aceitava convites para jantares ou recepções. A verdade era que Adrian não comia há séculos. Ele não era humano. Naquela noite particularmente sombria, ele voltava de um recital na ópera, onde sua interpretação da sonata Ao Luar de Beethoven havia deixado a nobreza parisiense em um estado de transe próximo ao êxtase. Mas enquanto os críticos discursavam sobre sua genialidade melancólica e suas paixões contidas, Adrian só podia pensar em uma coisa: o sangue quente pulsante através da pele fina de cada pessoa naquela sala. Centenas de corações batendo, transformando cada um em nada mais que um estoque ambulante de sustento de vida. Ele odiava isso. Odiava a sede que ardia em sua garganta. Odiava a eternidade que se estendia à sua frente como um deserto sem fim. Mas, acima de tudo, odiava a si mesmo por ainda, após todos esses anos, sentir uma pontada de prazer quando a pele cedia sob seus dentes e a vida alheia inundava sua boca. Adrian morava num apartamento no último andar de um edifício decrépito próximo ao cemitério de Montparnasse. O local era escolhido deliberadamente. Os mortos não o incomodavam. Na verdade, ele preferia sua companhia silenciosa, a dos vivos tagarelas. Seu apartamento era uma câmara de memórias. Violinos antigos que ele não tocava havia décadas. Um espelho que não refletia sua imagem, coberto por um véu negro, e milhares de páginas de música que compunha, mas nunca interpretava em público. Música era a única coisa que o ligava à humanidade que perdera. Quando compunha, Adrian podia fechar os olhos e fingir que ainda tinha alma. Quando ele subiu a escada em espiral, algo estava diferente. Um cheiro, não de sangue, mas de jasmim e de lágrimas. Sua audição sobre-humana captou o som abafado de soluços vindo de dentro de seu próprio apartamento. Alguém havia invadido seu santuário. A porta estava arrombada, mas não à força. Quem quer que fosse, havia sido hábil o suficiente para burlar sua fechadura. Adrian entrou em silêncio, seus movimentos fluidos como fantasma. Na sua sala de estar, sob a luz trêmula de uma vela solitária, uma mulher se encolhia no sofá de veludo. Seus cabelos escuros caíam em cascata sobre seus ombros, e mesmo da porta, ele podia ver seus ombros sacudindo com o choro. "Por favor", ela sussurrou, sem olhar para ele, como se falasse com a própria escuridão. "Não me entregue à polícia. Eu não tinha para onde ir." Adrian deveria ter sido furioso. Deveria tê-la jogado pela janela ou pior. Mas havia algo naquela voz. Uma qualidade que ele não ouvia há séculos. Desespero puro, sim, mas também dignidade. Uma dignidade que ele mesmo havia perdido há muito tempo. Ele acendeu um dos candelabros com um fósforo e a luz revelou seu rosto. Ela tinha talvez 25 anos, pele pálida como porcelana, olhos verdes inchados pelo choro e um corte profundo em sua bochecha. O vestido de seda azul marinho estava rasgado na lateral, revelando uma cicatriz antiga na costela. O sangue que escorria de seu rosto era quase imperceptível para Adrian. Mas o cheiro era inconfundível, puro, como água da fonte em um deserto. "Quem é você?" perguntou Adrian com sua voz rouca. Ela ergueu os olhos e engoliu em seco ao ver seus traços. A pele branca,
os olhos tão escuros que pareciam sem pupilas, os lábios finos e pálidos. Meu nome é Céline Rousseau. Sou... Ela hesitou. Era a prima bailarina do ballet de l'Opéra. Um homem me persegue. Um homem com olhos vermelhos como brasas. Diz que me quer. Diz que não há lugar onde eu possa me esconder. O coração de Adrian, que não batia há 200 anos, pareceu dar um pulo no peito. Ele conhecia aquele tipo de homem. Conhecia muito bem. Você está segura aqui, disse ele, e as palavras saíram de seus lábios como uma promessa e uma maldição ao mesmo tempo, por esta noite pelo menos. Nas semanas que se seguiram, Céline se tornou um fantasma no apartamento de Adrian. Ela dormia durante o dia no quarto de hóspedes, um luxo que ele não possuía até então. E à noite, quando ele acordava, ela já estava sentada ao piano, ouvindo-o compor. Ele nunca a via comer, e quando perguntava, ela dizia que não tinha fome. Era uma mentira clara, mas Adrian não a desafiava. Ele conhecia as mentiras de sobrevivência. Uma noite, depois de 2 semanas, ela finalmente falou sobre seu perseguidor. O vampiro que a marcou durante uma apresentação no Teatro Garnier, que a seguiu até sua casa e a atacou em sua própria cama. Ela escapou por milagre, ou maldição, quando um cozinheiro entrou no quarto ao ouvir seus gritos. O vampiro fugiu, mas deixou uma marca. Suas presas tinham perfurado seu pescoço, deixando 2 cicatrizes perfeitas que nunca cicatrizaram completamente. Dizem que uma vez que eles te marcam, sussurrou Céline, puxando o colarinho de sua camisola para revelar as cicatrizes. Ele nunca desiste. É como se você fosse propriedade dele. Adrian sentiu uma fúria antiga despertar em suas entranhas. Ele reconheceu a marca. Sabia exatamente de quem se tratava. Lucien de Morrivaud. Sussurrou, e o nome era veneno em sua língua. Meu criador. Céline olhou para ele, confusa e com medo. Você também é? Sim, disse Adrian, e pela primeira vez em eras, alguém viu seu rosto nu, sem a máscara de indiferença. Sou da mesma espécie que ele, mas não da mesma natureza. Ele lhe contou então. Contou como era um violinista em Roma em 1698, talentoso e arrogante, até que Lucien o escolhera para transformar num companheiro eterno. Contou como foi deixado para morrer, sem orientação, num mundo que não compreendia. Contou como aprendeu a controlar a sede através da música, canalizando o desejo assassino em composições que faziam os vivos sentirem o que ele não podia mais sentir. E contou como jurou nunca repetir o ciclo de violência que Lucien representava. Ele coleciona, disse Adrian, seus dedos dedilhando teclas invisíveis no ar. Coleta talentos, transforma-os e os destrói. Você não é a primeira bailarina que ele marcou, e nunca será a última. A menos que o quê? Céline se inclinou para a frente, seu perfume floral misturando-se ao cheiro de velas e papéis velhos. A menos que o destruamos primeiro. Foi naquela noite que Adrian percebeu algo que assustava mais que a própria maldição. Ele estava apaixonado. E para um vampiro, o amor não era uma bênção. Era uma sentença de morte, ou pior, uma sentença de vida eterna carregando a lembrança do que se perdera. Lucien de Morrivaud não demorou a aparecer. 3 dias depois da conversa, Adrian sentiu sua presença como um vento putrefato soprando pelas ruelas. Era uma sensação que conhecia muito bem. O cheiro de sangue podre, de almas corrompidas, de poder sem consciência. Ele apareceu na sacada da janela como um morcego gigantesco que se transformava em homem. Tinha cabelos prateados e trajado impecável. Um dandy do terror que nunca envelheceu além dos 30, embora tivesse 1000 anos em... Adrian, meu filho, disse Lucien, sua voz melosa como mel envenenado. Estive ouvindo falar de seu novo projeto. Bailarinas são tão frágeis, não são? Como borboletas. Você sabe como eu adoro colecionar borboletas. Adrian posicionou-se entre Lucien e a porta do quarto de Céline, que dormia o sono pesado de quem não dorme há semanas por medo. Ela não é sua, rosnou Adrian, suas presas descendo involuntariamente. Nada é seu, Adrian, rebateu Lucien, sorrindo para expor caninos perfeitos. Você nunca entendeu isso. Tudo é meu. Você é meu. A cidade é minha.
E ela? Ele cheirou o ar. Ela é meu perfume favorito. Jasmim e desespero. Deliciosa combinação. O que se seguiu foi uma troca de ameaças veladas e promessas cruas. Lucien dera a Adrian uma escolha: entregar Céline até o próximo ciclo lunar, 3 noites, ou ver Paris arder em um banquete de sangue que faria a revolução parecer uma festa de chá. Adrian sabia que não era blefe. Lucien havia destruído cidades inteiras por menos. O único motivo pelo qual Paris ainda existia era porque Lucien gostava do jogo, da caça, da civilização que lhe fornecia novos brinquedos. Quando Lucien desapareceu numa nuvem de corvos de papel negro que se desfizeram em cinzas, Adrian sentiu o peso de séculos caindo sobre seus ombros. Era sempre assim, sempre a mesma escolha: sacrificar um para salvar muitos, ou salvar um e condenar todos. Céline saiu do quarto, pálida como a morte. Eu ouvi, disse ela, e havia uma calma inquietante em sua voz. Eu não vou deixar que você mate por mim. E eu não vou deixar que ele mate por causa de mim. Adrian olhou para ela e viu algo que nunca vira em nenhum mortal: aceitação. Ela já havia feito as contas com a morte e decidido que sua vida não valia uma cidade inteira. Você não entende, disse Adrian, aproximando-se dela. Não há escolha. Com Lucien, nunca há escolha. Só há diferentes tipos de dança. E nesta dança, ou você é pisoteada. Ele tomou-lhe a mão e, pela primeira vez em 200 anos, tocou alguém com ternura que não era máscara para a fome. Sua pele era quente, pulsante, viva. E ele sentiu o desejo, não de sangue, mas de conexão, de pertencimento. Há uma terceira opção. Sussurrou Céline, seus olhos verdes encontrando os dele. Nós o matamos primeiro. O plano era insanamente simples, o que o tornava perigosamente complexo. Lucien era ancião, poderoso, praticamente invulnerável. Mas tinha um único ponto fraco: sua arrogância. E Adrian conhecia seu ritual. Toda lua cheia, Lucien realizava um banquete particular em suas catacumbas sob o cemitério de Montmartre, onde enterrava suas vítimas favoritas. Era uma noite de orgia e decadência, onde ele se sentia invencível. Adrian e Céline teriam 3 dias para se preparar. No primeiro dia, Adrian foi às catacumbas. O cheiro de morte era tão antigo quanto a própria cidade. Paredes de crânios olhavam para ele com sorrisos permanentes enquanto ele mapeava cada passagem, cada câmara funerária. Encontrou a câmara de Lucien, um túmulo romano transformado em palácio de prazeres macabros, repleto de seda vermelha, candelabros de prata e um estrado central onde ele realizava seus rituais. No segundo dia, Céline visitou um ferreiro clandestino no submundo parisiense, aquele que fornecia armas para caçadores de vampiros. Comprou prata pura, colares, braceletes, um pequeno punhal. Para a dança, disse ela ao ferreiro, e ele riu, entendendo perfeitamente o que ela não dizia. No terceiro dia, eles praticaram. Adrian ensinou a Céline as fraquezas de sua espécie: a prata que queimava como fogo, o sol que reduzia as cinzas, o óleo de alfazema que enfraquecia os sentidos, o sino de prata que desorientava. Mas a arma mais perigosa, ele disse, era a própria música. Som em determinada frequência podia paralisar um vampiro mais velho, distraindo-o enquanto seu cérebro primitivo processava a dissonância. Lucien me criou através da música, explicou Adrian, seus dedos correndo sobre as teclas numa melodia que fazia os cristais da janela vibrarem. Ele não pode resistir a uma sinfonia, é como um encantamento para ele. E quando ele estiver distraído, eu danço, completou Céline compreendendo. Eu danço a última dança dele. A noite do banquete chegou trazendo consigo uma névoa densa que engolia Paris inteira. Adrian e Céline desceram pelas catacumbas como 2 fantasmas, ele em sua capa preta de concerto, ela em um tutú de bailarina branco como osso, adornado com fios de prata entrelaçados. Ela parecia uma noiva mortuária, uma visão etérea de morte e beleza. Lucien os aguardava no centro de sua câmara, sentado num trono feito de ossos humanos polidos por séculos de uso. Ao redor dele, suas crias, jovens vampiros de olhos famintos e mentes vazias, esperavam o banquete. 11 deles,
11 predadores prontos para devorar qualquer coisa que seu mestre oferecesse. Como romântico, disse Lucien, batendo as mãos lentamente. A borboleta veio se entregar ao cardaço, e você, Adrian, veio entregar o que é meu. Adrian não respondeu. Sentou-se ao piano de cauda que Lucien mantinha na câmara, um instrumento de marfim e ébano que rangia com o peso das eras. Começou a tocar, não uma melodia familiar, mas uma composição que ele havia criado especificamente para aquela noite. A Sinfonia da Morte de Lucien. As primeiras notas eram doces, sedutoras, uma promessa de amor eterno. Lucien sorriu, fascinado. Suas crias relaxaram, os ombros caíram. A música falava de promessas quebradas e sonhos desfeitos, de eternidade sem propósito. Foi então que Céline começou a dançar. Seus movimentos eram hipnóticos. Ela girava e saltava, cada passo calculado para levar mais fundo no transe os vampiros que a observavam. Os fios de prata em seu traje captavam a luz das velas, criando miríades de reflexos que queimavam os olhos sensíveis daquela audiência particular. Ela dançava a morte deles, cada passo uma faca, cada giros um estrangulamento. Lucien estava completamente hipnotizado. Ele se levantou do trono, caminhando lentamente em direção à bailarina, os braços abertos como se quisesse abraçar a própria destruição. Foi então que Adrian mudou a melodia. Uma dissonância aguda, uma nota que cortava o ar como vidro quebrando. Os vampiros ao redor se contorceram, as mãos nos ouvidos. Lucien parou, confuso, a arrogância substituída por uma expressão de pura perplexidade. E Céline retirou o punhal de prata de dentro de seu traje. A lâmina brilhou por um segundo, refletindo a luz de 1000 velas. Ela não foi para Lucien. Foi para si mesma. Com um movimento rápido e preciso, fez um corte profundo em seu próprio pulso. Sangue. Sangue humano fresco, puro, impregnado com o veneno da prata que havia tocado sua pele durante dias. O cheiro foi como uma bomba. Lucien rugiu, não de dor, mas de desejo absoluto. Animal. Ele se lançou sobre Céline, sua boca aberta, caninos reluzentes. Mas Adrian estava mais rápido. Ele se interpôs entre eles, e quando Lucien o agarrou, não sentiu a carne do filho, mas a corrente de prata que Adrian envolvera em volta de seu próprio pescoço. O contato foi instantâneo. A carne de Lucien começou a fazerer, a fazear fumaça negra e fedorenta. Ele gritou. Um som que nenhum humano jamais deveria ouvir. Uma sinfonia de tormento de 1000 almas condenadas. As paredes das catacumbas tremeram. Crânios caíram dos nichos, quebrando-se em fragmentos amarelados. Mas Lucien era antigo. Ele se arrancou da corrente, deixando para trás pedaços de carne que se transformavam em cinzas. Seus olhos vermelhos brilharam com uma luz própria, e ele avançou sobre Adrian com uma fúria que poderia despedaçar montanhas. Você escolheu a carne fraca, rosnou Lucien. Você sempre escolheu mal, filho. Foi então que Céline, ainda sangrando, ainda dançando, fez sua jogada final. Ela se lançou sobre o piano, derramando seu sangue venenoso sobre as teclas de marfim. E Adrian, compreendendo instantaneamente, tocou a mesma música que Lucien usara para criá-lo. Mas desta vez, o sangue de Céline, impregnado de prata, impregnado de sua própria vontade de sobrevivência, transformou a melodia em veneno sônico. As ondas de som que emanaram do piano não foram mais notas musicais, mas facas vibratórias que cortaram através da carne morta-viva de Lucien. O corpo do vampiro ancião começou a desfazer-se, peça por peça. Primeiro a pele, então os músculos, então os ossos que se tornaram pó fino. Seu grito foi o último som que ele emitiu, um som que ecoou pelas catacumbas e foi ouvido pelos vivos acima, que acordaram assustados sem saber por quê. Quando tudo terminou, quando as poeiras assentaram, Adrian e Céline estavam sozinhos. As crias de Lucien haviam fugido, dilaceradas pela música e pelo cheiro da morte de seu mestre. A câmara estava em ruínas, e Céline desmaiou de perda de sangue. Seu tutu branco agora vermelho escuro. Adrian a segurou em seus braços. Sentia seu coração bater cada vez mais fraco. O corte em seu pulso era profundo, intencional. Ela sabia que não sobreviveria. Tinha feito a escolha deliberadamente.
Sacrificar sua humanidade para salvar uma cidade, para salvar um vampiro que ela amava. Ele podia salvá-la. Era simples. Um bote. Um gole de sua própria essência imortal. Ela viveria. Mas viveria como ele. Condenada à eternidade. Condenada à sede. Não. Sussurrou ela como se lesse seu pensamento. Não me faça como você. Prometa. Eu não posso te deixar morrer, disse Adrian, e havia lágrimas em sua voz. Ele não sabia que ainda podia chorar. Então deixe-me ir. Ela respondeu. Um sorriso tênue em seus lábios. A morte é apenas outra dança. E eu já dancei o suficiente. Seu coração bateu mais 3 vezes. 3 batidas finais. Adrian as contou, como notas finais de uma sinfonia. E então, silêncio. Ele a segurou por horas, até que seu corpo esfriasse, até que o cheiro de sangue desaparecesse, substituído pelo cheiro de flores mortas, e ele fez algo que não fazia desde que fora humano. Ele orou, não a Deus. Há muito ele havia se tornado silêncio para criaturas como Adrian, mas a própria noite, a escuridão que o abraçara e o rejeitara. Ele orou por perdão que não merecia, por paz que nunca teria. Adrian Ant-Human, enterrado Céline no cemitério de Montparnasse, sob um cipreste antigo que ele sabia que nunca seria cortado. Não havia funeral. Não havia flores, exceto as que ele plantou com suas próprias mãos. Jasmim, seu perfume. Ele marcou a lápide com uma única palavra. Dançarina. Não havia datas, não havia epitáfio. As lápides não deveriam marcar o tempo para os que existiam fora dele. Noites depois, ele voltou ao apartamento e pegou todas as folhas de música que havia composto em sua estadia em Paris. 37 peças. Ele as empilhou no centro da sala e as queimou, cada página se tornando cinzas que flutuavam pela janela aberta como borboletas negras. A última peça que havia composto, a Sinfonia da Morte de Lucien, ele guardou. Não para tocar, mas para lembrar. Ele tocou seu último concerto no Teatro Garnier no verão de 1894. O programa foi simples. Uma única peça, sua última composição, intitulada A Dança da Morte Encantada. A crítica não compreendeu. Falaram em descontrole emocional, em excesso de sentimentalismo, em decadência estética. Alguns ouviram lágrimas na música, outros ouviram gritos. Todos sentiram algo que os incomodou por semanas. Adrian desapareceu naquela mesma noite. Deixou o piano, o apartamento, a cidade. Rumores dizem que ele foi visto em Viena, depois em Moscou, depois em Nova York. Sempre um pianista, sempre um gênio solitário. Sempre fugindo de algo que não podia mais o seguir. Mas aqueles que sabem ouvir, aqueles que escutam a música nas noites de lua cheia, quando o vento sussurra pelos cemitérios parisienses, dizem que ainda podem ouvir 2 instrumentos, um piano, tocando uma melodia triste e eterna, e passos de balé, dançando sobre lápides, acompanhando cada nota com a precisão daqueles que dançaram sua última dança, mas nunca pararam de se mover. Eles dançam ainda, dizem os velhos guardiões dos cemitérios. O vampiro e a bailarina. Ele no mundo dos vivos, ela no mundo dos mortos, e a música sendo a única coisa que os mantém juntos através do véu que separa a vida da morte, a humanidade da maldição. E lá, sob as estrelas que ele não pode mais ver, e as flores que ela nunca mais cheirará, eles se amam ainda, imperfeitos, incompletos, mas eternos. Se você gostou, deixe seu like.